assinale a afirmativa correta. Aqui a gente tem que lembrar de um princípio que é básico do direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade. O que é o princípio da primazia da realidade? O que vale é o que realmente aconteceu. O que está no papel pouco importa, porque o papel aceita tudo. Se eu colocar aqui no papel que Renato é operador de máquinas, o papel vai reclamar? Não vai, o papel vai aceitar. Então, como o papel aceita tudo, o que vale no direito do trabalho é a realidade, é a verdade. Na verdade, na realidade, ele não era operador de máquinas, ele era empregado doméstico. Então, a gente precisa entender isso. Só que o problema é, a carteira dele foi assinada. A assinatura da carteira de trabalho, ela é uma verdade absoluta? O que está ali não tem como você questionar? E aí, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, até estava comentando com a minha esposa. Quando eu estava no comecinho do curso de Direito, eu já tenho uma outra graduação na área de tecnologia, tá? Então, por esse motivo, quando eu estava no segundo período da faculdade, eu e um colega de classe, nós resolvemos já começar a fazer uma pós-graduação. E nós começamos a fazer uma pós-graduação em Direito do Trabalho. E eu tive uma aula na pós-graduação, eu devia estar no terceiro semestre da faculdade, quando eu tive essa aula, que eu tive um professor que ele é fantástico, que é o professor José Gervásio, né? Eu tenho muito a agradecer a dois professores nessa vida. O professor José Gervásio, que é fantástico, e o professor Fabiano Coelho, que ele é incrível. Inclusive, sigam o @trabalho notável, que é do professor Fabiano Coelho. Ele me fez... e esse é algo depois eu tenho até que falar para ele. Mas ele foi uma das pessoas que me fez apaixonar pelo direito. Porque no começo da faculdade, às vezes, a gente está ali meio desgostoso com as coisas, é tudo muito complicado. E as aulas dele realmente me fizeram gostar do direito de verdade, né? E na época era o direito do trabalho. Mas eu lembro que os dois são juízes do trabalho, inclusive. O professor Zé Gervásio, ele uma vez, eu participava muito das aulas, às vezes até enchi o saco. E uma vez na aula ele estava falando sobre presunção e ele perguntou para mim, Almir, quais são os tipos de presunção que a gente tem? E o Almir aqui, sem saber, falou, várias, professor. Temos vários tipos de presunção. Obviamente, passei uma vergonha na frente dos colegas, né? E é algo que a gente nunca esquece quando isso acontece. Mas a resposta é muito simples. Nós temos a presunção absoluta e a presunção relativa. E aí o que eu te pergunto é, o que está, aquela anotação na carteira de trabalho, ela tem presunção absoluta ou presunção relativa de veracidade? A presunção é relativa. Como eu disse, o papel aceita qualquer coisa. Então não tem como você falar que a presunção é absoluta. O que é uma presunção absoluta? É quando você não pode provar em contrário. Agora, quando a presunção é relativa, que é esse caso aqui, você pode provar algo em contrário. Então, o Renato, ele pode falar e provar que ele era empregado doméstico e não operador de máquinas, porque a presunção é relativa. Ok? Maravilha, a gente tem súmula. Súmula 12 do TST. As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iuris et de jure, que é absoluta, mas apenas iuris tantum. Não precisa lembrar essas nomenclaturas. Lembra que é presunção relativa e presunção absoluta, né?